Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. E o sonho da maioria dos casais é se tornarem pais um dia. Ter crianças saudáveis, pulando, brincando no jardim de casa. Mas será que em algum momento da vida deles já tiveram preferência pelo sexo, cor dos olhos e da pele dos filhos que irão nascer? Há mais de 30 anos essa prática já é possível em alguns países. Você sabia que nos Estados Unidos, por exemplo, 40% das clínicas de reprodução assistida já dão o direito para os pais escolherem se terão meninos ou meninas? E é sobre isso que vamos falar com a especialista em reprodução assistida e professora da Universidade do Vale de Itajaí, a Univale, Vera Lúcia Lângaro. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui no programa Nossas Manhãs, Vera. Bom dia, Sueli. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite. É um assunto tão polêmico, né, Vera? Bastante. E para esclarecer, Vera, por que aqui no Brasil não é possível ainda a escolha de sexo, de cor de olhos, de cor de pele? Bom, essa história é um pouquinho mais complicada, não é só apenas porque não é permitida, né? Em vários países isso não é possível. Sim. Aqui no Brasil não existe uma lei que proíba. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina é que dita essas normas. E por uma questão ética, né, muito mais ética, porque nós poderíamos escolher o sexo do bebê, porque tecnologia para isso já existe. Sim. Porém, não é só de cunho socioeconômico, né? Nós teríamos que ter uma indicação terapêutica para que isso seja permitido. Ou seja, né, nós teríamos que ter, por exemplo, no histórico dessa família, dessa futura família, pai, Sim. mãe e criança, um histórico de alguma alteração genética na família ou que fosse feita a biópsia desse embrião para que pudesse então diagnosticar uma doença ligada ao sexo. Isso seria permitido? Sim, desta forma seria permitido. Mas se um médico ele decide, claro, junto com o paciente, a fazer, ele é punido? Sim. Sim, de que forma ele é punido? Conselho Federal de Medicina. Sim, podendo até ser cassado. Olha só, então é muito sério. É muito sério. E essa aqui questão. no Brasil, existe algum caso que já foi polêmico, que já aconteceu? Casos isolados já aconteceram, de alguns casais solicitarem, mas aí isso chega à instância já jurídica de que o juiz terá que decidir. Né? Mas existem alguns casos pontuais, por exemplo, de uma mãe estar em depressão profunda, não conseguir sair de uma depressão, justamente por ter tido 5 filhos homens e sempre querer ter uma menina. Sim. E solicitar ao juiz a permissão, e foi negada. Então, alguns casos isolados pode acontecer de solicitar, mas eu não conheço nenhum caso aqui no Brasil que tenha sido aprovado simplesmente por uma escolha. Não ligada a uma doença ou de uma forma terapêutica, né? Só por questões éticas ou de escolha realmente, de querer ter uma menina ou um menino. A senhora acredita que os nossos profissionais no Brasil são tão éticos assim que não burlam a lei de um jeito e acabam? É complicado falar a respeito, né? Justamente porque a gente sabe que possibilidade poderia haver, sem dúvida nenhuma. Um exemplo, digamos que um casal tenha gerado, né, em laboratório, tenha conseguido 10 embriões, por exemplo, e não tenha na história da mulher ou do homem uma hemofilia, por exemplo, e ela não quer ter um filho com hemofilia. Sim. Ela pode fazer esse diagnóstico genético de todos os embriões e escolher aquele que não tenha a hemofilia. Mas se tiver 2 embriões, um menino e uma menina, claro. Aí neste caso, sim, neste caso, né, a gente não tem como controlar, acho Claro. que nem, né, não tem como controlar o que acontece dentro de um laboratório. O que é interessante é que nos Estados Unidos a Associação Médica Americana é contra. Já a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva é a favor. E muitos pais já estão buscando essa técnica para escolher que se terão filho ou filha. E até que ponto isso vai? Justamente, alguns países proíbem, né, outros são mais a nível estadual, né, os estados têm sua própria legislação, isso fica a critério. Mas a gente tem que abordar também as questões éticas voltadas à parte cultural do país, religiosa principalmente,
né, que a religião em alguns países ela é muito forte quanto justamente ao aborto, né? Chegam a ser fanáticos. Chegam a ser fanáticos, Mas também tem aquele lado, se nós temos tecnologia, se o homem conseguiu chegar ao ponto de poder escolher, será que não seria permissível isso? Então é uma questão muito polêmica, isso depende muito da cultura de cada país. Sabemos que algumas localidades do mundo, principalmente no Oriente, a preferência por meninos é maior. E isso pode causar até mesmo um desequilíbrio. Não é mesmo, professora? Nós vamos saber isso após os nossos comerciais. Nós já voltamos. Informativo Farmácia Central. Você, mulher, costuma fazer exames regulares? Saiba quais avaliações devem ser feitas em cada fase da sua vida, com indicação médica. Esse é um dos assuntos da nossa revista, que além de matérias sobre saúde, traz moda, culinária, turismo, beleza e as nossas promoções. Retire a sua gratuitamente na Farmácia Central de Navegantes. Farmácia Central de Navegantes. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. E você? Você quer ficar muito mais bonita? Quer cuidar do corpo, do rosto, dos cabelos? Quer rejuvenescer a sua face? Gente, no Realces tem promoção de CO2 fracionado. No Realces você pode cuidar do seu corpo, ficar linda para esse verão. Então não perca tempo não, agende o seu horário no Realces. E agora sim, vamos continuar com a nossa convidada, ela que é especialista em reprodução assistida, a professora da Universidade do Vale do Itajaí, a Vera Lúcia. Vera Lúcia, eu perguntei para você que nesses países, ou até mesmo se fosse feito aqui no Brasil, se não haveria um desequilíbrio, né? Se não nasceria ou mais mulheres ou mais homens, conforme a preferência do país. Certamente, mas eu não sei se esse impacto seria o ponto de haver um desequilíbrio mundial, né? Porque assim, hoje o acesso à reprodução ainda é um pouco restrito. Eu acredito assim, o grande problema está que poderia ser visto como uma discriminação, né? Como a gente tem a discriminação já da mulher, já adulta, porque de certa forma seria uma discriminação quando você escolhe o sexo, né? Então, por uma questão ética, também é visto desta forma. Eu já não penso assim, professora, eu acho assim que os casais, eles sempre querem ter uma menina e um menino. Dúvida. Eu acho que daí seria equilibrado a população mundial, porque hoje em dia me parece que existem muito mais mulheres do que homens, né? Sim, sem dúvida. Isso seria uma opção. Né? Além de satisfazer as necessidades e o gosto do casal e equilibrar a raça humana. Sem dúvida, eu acredito que sim. Porém, temos sempre que lembrar dessas questões. Hoje você escolhe sexo, amanhã você quer loiros. Isso você estaria selecionando geneticamente as populações, né? Então, isso é uma questão que é verdade isso. Não seria muito não é natural. Legal, é verdade. Não. Vera, e se o casal for para fora do país e lá então escolher o seu bebê, cor dos olhos, o sexo, sim. E aí? Aí sim, não tem o que fazer, porque é a mesma forma que você vai fazer um tratamento fora do país, da mesma forma você vai tratar a infertilidade em outro país. E se lá isso é permitido, obviamente eles vão ter também acesso a essa escolha. Eu acredito que depois desse programa vários casais vão viajar, hein? Pode ser. Uma outra coisa, a fertilização é sem dúvida uma das opções para as mulheres que demoram a engravidar. Mas, por enquanto, isso não é muito divulgado. Por quê? Na verdade, a divulgação, eu acredito até que ela tenha aumentado. Podemos ver pelas novelas que têm abordado bastante o tema, né, de doação de óvulos, enfim. Mas o grande problema é que ainda os convênios e a própria rede pública não cobrem esses tratamentos. Mesmo a infertilidade ser considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença, ainda não há cobertura para esse tratamento. Não. Então, assim, existem projetos. Provavelmente no futuro, as inseminações que são consideradas de baixa complexidade, né, não a fertilização in vitro, mas as inseminações, o SUS provavelmente cobrirá. Mas ainda a um longo prazo. Ainda acho que a gente tem um caminho pela frente. Talvez esse seja um dos motivos de não haver tanta divulgação para esse tratamento. E as barrigas de aluguel?
Pois é, mais um tema bastante polêmico, né? É permitido no Brasil a barriga de aluguel, como em alguns outros países também, só exige que a mãe, a receptora, essa que vai gestar o embrião, feto, assim, ela tem um grau de parentesco com a doadora, com a mãe genética. Então, isso não pode ser qualquer barriga de aluguel. Então, tem que haver um laço parentesco. Diferentemente de quando há a doação do óvulo, que tem que ser anônima. Então, isso que é doação de gametas? Sim, da parte feminina, sim, seria a doação de óvulos. E da parte masculina seria a doação dos espermatozoides, né? No Brasil nós temos bancos de bancos de espermatozoides, doadores anônimos, e tem que ser anônimo, né? E esse anonimato de maneira nenhuma pode ser quebrado, esse sigilo é mantido pelos bancos de embriões. Um exemplo é um homem que não pode ter filho, ele não produz o espermatozoide, ele recorre a esse banco, né? E pode até escolher através do fenotipo deste doador. Este homem ele pode escolher então cor de olhos, cor de cabelo, se é um oriental, negro, a cor da pele, a estatura. Então, na verdade, você consegue fazer essa escolha do doador. Só que jamais você saberá, ou o filho saberá quem é este doador. É anônimo. E Vera, e se alguém quiser mais informações? Bom, pode nos procurar, né, na própria universidade, ou procurar uma clínica de reprodução, se quiser informações mais técnicas a respeito, né, de procedimentos médicos, ou posso deixar meu telefone do laboratório, qualquer informação estarei à disposição. Vera Lúcia, obrigada pela participação aqui no programa Nossas Manhãs. Eu que agradeço, Sônia. E não esqueça de acessar o perfil no Facebook, Programa Nossas Manhãs, e deixar sugestões de entrevistas. E se você quiser também, temos o canal do YouTube para você rever todos os assuntos discutidos aqui no programa Nossas Manhãs. Vera, para você e para todos vocês de casa, uma boa semana e continue aqui na RIC Record, porque aqui a programação é sempre melhor. Eu espero você domingo que vem, se Deus quiser.